Câmara na Rua hoje está aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Estamos aqui em São José dos Campos. O INPE, que é uma das principais instituições do Brasil voltada para a ciência e tecnologia espacial, também desempenha um papel fundamental no monitoramento ambiental e também no desenvolvimento de satélites. E nós vamos conversar com o Luiz Aragão, que é biólogo e pesquisador aqui do INPE. Luiz, obrigado por nos receber. Eu queria que você explicasse nesse primeiro momento quais são as principais atribuições e funções do INPE. Bom, o INPE é um instituto do governo federal associado ao Ministério de Ciência, Tecnologias e Inovações e tem a atribuição principal de desenvolver atividades relacionadas ao setor espacial. Dentro do INPE nós trabalhamos com toda a cadeia de produção de informações relacionadas aos dados de satélite. Então começamos desde a fabricação do próprio satélite, né? O Brasil tem satélites sobrevoando o planeta e monitorando o planeta Terra. A partir desse desenvolvimento nós temos toda a parte da operação do satélite, que é o controle desses satélites no espaço. A partir daí, esses satélites coletam os dados. Esses dados que são coletados, eles vêm para o Instituto e dentro do Instituto nós fazemos o tratamento das imagens, agregamos informações relevantes sobre o clima do país, a qualidade ambiental do país. E esses dados são disponibilizados para a sociedade de forma aberta em plataformas que podem ser acessadas por qualquer cidadão. É acesso livre. O acesso é livre e gratuito e as plataformas podem ser acessadas de qualquer lugar. Então, os cidadãos têm essa capacidade de olhar tanto para os dados, né, que são gerados, mas também, se houver necessidade, baixar as imagens de satélites que também são disponibilizadas pelo INPE. E as autoridades, vamos falar de governos, né, seja municipal, estadual ou até mesmo federal, ele consegue prever alguma coisa, alguma emergência climática que aconteça também, né? Sim, o INPE ele disponibiliza as previsões climáticas, né, e as previsões de tempo. Então, com isso, pode-se fazer planejamentos estratégicos para tentar, né, aliviar o efeito de qualquer evento extremo que ocorra. Assim como temos os dados relacionados ao desmatamento e às queimadas, que são informados diariamente, e os governos e tomadores de decisão podem usar esses dados para planejar ações para mitigação desses danos ambientais. Nós vamos falar desse desequilíbrio, mas antes eu queria saber também aqui, você falou de satélite, né, da criação de satélites e eles orbitando. E quais são os desafios do desenvolvimento de satélites, por exemplo, da Amazônia 1? E como é que o INPE supera isso? Bom, satélites são instrumentos muito caros, né, e o principal desafio, então, é a obtenção de recurso sustentável para que esses instrumentos sejam construídos. O investimento ele é necessário, já que o Brasil, com sua extensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, depende de uma infraestrutura espacial. Então, o investimento é um dos fatores limitantes que deve ser realmente aumentado, né, para que a gente tenha uma infraestrutura espacial consolidada, mas também um fator crítico é recurso humano. Nós precisamos de recursos humanos altamente qualificados para conseguir desenvolver essas estruturas que são de altíssimo nível tecnológico. E como é que o INPE está preparando novos profissionais para se tornar esse recurso humano necessário? O INPE também oferece isso na parte educacional, né? Sim, o INPE ele possui 7 cursos de pós-graduação, no nível de pós-graduação, nas áreas de engenharia, sensoriamento remoto, meteorologia. Então, fechamos praticamente toda a cadeia necessária para que o satélite seja construído até o dado ser processado e chegar até a sociedade. Então, esse recurso humano ele é formado. E muito importante que no país a gente consiga absorver essa mão de obra para continuar desenvolvendo o setor.
Vamos falar da queimada. Como é que o INPE garante a precisão das queimadas, por exemplo, em alguns biomas importantes? Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica. Como é que o INPE garante essa precisão, ô Luiz? Bom, o INPE ele tem a experiência de décadas no monitoramento de queimadas no país. Desde o final da década de 80, estabeleceu-se o programa Queimadas, né, que utiliza diversos satélites orbitando o planeta e olhando para a superfície terrestre para detectar esses focos de queimadas ativos. Os satélites, cada vez que passam por cima de uma área queimada, essa área queimada, o calor que vem da área queimada sensibiliza o sensor e o sensor então detecta esse fogo. O fogo então ele possui a informação da localidade que está ocorrendo e o momento que está ocorrendo. A partir do processamento de dados, nós conseguimos então contabilizar o total de focos ativos que foram detectados, olhar para esses focos em termos do país, de estados, municípios, inclusive verificando a sua ocorrência em toda a América do Sul. Então você tem um número aproximado que seja de focos de incêndio nesse ano de 2024, de queimada, não é nem incêndio, é queimada. Sim, nós temos um número de cerca de 210 mil focos que ocorreram no Brasil. Até setembro, por exemplo? Até o final de setembro, tá. Até o dia de hoje. 9 meses. E esses focos a gente não identifica exatamente se é uma queimada ou se é um incêndio florestal. Mas a partir do processamento posterior do dado, então a gente consegue confrontar a informação do foco com a situação do uso da terra. Então nós sabemos se ocorreu numa área aberta ou se o foco está ocorrendo numa floresta. Me diga uma coisa, isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil ou é geral, no mundo? As queimadas têm se intensificado nos últimos anos por diversos fatores, né? No mundo nós vemos, né, que Portugal, Grécia, por exemplo, estão sofrendo com queimadas também, né? Isso tem uma relação direta com as mudanças climáticas globais. Nós temos temperaturas terrestres se aproximando a 1,5 graus acima da sua média histórica no globo. Fato medido. Em cima da América do Sul, esse ano de 2024, as temperaturas em cima do continente estão quase 2 graus acima da média histórica. Então, um continente com temperaturas elevadas, com uma seca extrema que veio desde o ano de 2023, devido ao fenômeno do El Niño, entrou no ano de 2024 e chegamos agora na parte mais seca do ano com essa seca acumulada, essas queimadas tendem a se intensificar caso o ser humano utilize o fogo, porque as queimadas elas são quase 100% relacionadas ao uso do fogo pelos seres humanos. Isso é uma discussão que a gente vê que é criminoso, que é o próprio ser humano que faz a queimada, que proporciona o início da queimada. Então isso é fato também. É quase 100% do ser humano que faz isso. Quase 100% do ser humano. Nós temos estudos que demonstram que cerca de apenas 5% do fogo ocorre por causas naturais. Então a grande maioria é humana. O que seria a causa natural, Luiz, por exemplo? Um vidro numa mata seca, por exemplo, muito quente, o sol, como é que seria? O vidro até poderia, mas a maior causa que nós temos de incêndios naturais aqui no Brasil, na região do Cerrado, Pantanal, são raios. Né? Raios. Então os raios que ocorrem principalmente na transição da estação chuvosa para a estação seca, né? Onde você ainda tem nuvens com raios que podem então causar esse fogo. Era previsível? O INPE tinha antecipado isso para as autoridades? De que poderia acontecer esse desequilíbrio, essas queimadas ou não? Não, nós já estávamos esperando um ano muito seco, porque já havíamos passado pelo período de El Niño na transição do ano de 2023 para 2024. Nós temos informação sobre a temperatura da superfície do Oceano Atlântico também, que está mais quente do que a média. Sabemos que o aumento da temperatura no Oceano Atlântico causa secas também na região amazônica e sabemos que o fogo continua sendo usado muitas vezes de forma ilegal. A seca, somado ao uso do fogo,
e as vegetações naturais secas, né, esperávamos já que houvesse um grande número de focos e ocorrência de incêndio. Tem a queimada e o fogo criminoso, mas tem algumas partes do país que é permitido se fazer isso, né? Sim, o fogo... Limpar a área, alguma coisa nesse sentido. O fogo ele é proibido. Para você limpar a área, você pode pedir uma permissão e a partir dessa permissão você pode utilizar o fogo. Tem também o fogo que é utilizado pelas populações nativas, né, indígenas, ribeirinhos, com áreas pequenas que necessitam do fogo para a agricultura. Então você tem o fogo legal, que é possível ser utilizado pelas populações nativas. Você tem o fogo legal que pode ser realizado por proprietários privados com autorização, mas a maioria, o pessoal simplesmente utiliza o fogo para a limpeza das áreas sem essa autorização. E num clima seco, esse fogo tende a se espalhar além das áreas que foram colocadas fogo e invadem então essas áreas naturais. Só para trazer para a nossa localidade, Luiz, como é que está a situação no Vale do Paraíba? O Vale do Paraíba com relação a focos de incêndio. Isso, o Vale do Paraíba também teve um aumento grande de focos de incêndios. Nós vimos esse ano, por exemplo, diversas áreas queimando na Serra da Mantiqueira, Serra da Bocaina, Serra do Mar, áreas protegidas, né? Devido ao escape desse fogo das áreas abertas para dentro das áreas preservadas. Me diga uma coisa agora, voltando às atividades do próprio INPE, como é que aprimora essa previsão com esses eventos climáticos extremos, cada vez mais recorrente, e o impacto na gestão de desastres? Como é que o INPE trabalha nisso? Bom, o INPE tem uma divisão que trabalha com a modelagem climática, a modelagem de tempo, que é essa parte da previsão do tempo, né, mais curto, e a previsão climática, que é uma previsão de mais longo prazo. Isso se desenvolve com o uso de diversos modelos e um grupo técnico muito capacitado. Com o monitoramento dos satélites, nós temos dados reais sobre o que está acontecendo com esse clima. Utilizando os dados reais para calibrar esses modelos, quanto mais dados reais nós temos, melhor esse modelo fica para fazer as previsões ao longo do tempo. É constante evolução, né? Constante evolução, não só da ferramenta, que é o modelo, mas também da capacitação das pessoas. E esses dados do INPE ajudam a entender e mitigar, por exemplo, as mudanças climáticas? E aí a pergunta, e quais são as previsões climáticas daqui em diante? É de piora? Bom, vou começar com as previsões climáticas, né? Nós sabemos que a gente está num período muito crítico, porque continuamos a emitir gases de efeito estufa e o aquecimento global continua se intensificando. Todo ano estamos batendo recordes de temperatura. Então, a gente tem que trabalhar com um cenário de que daqui para frente, né, a situação climática vai piorar, com maiores temperaturas, mais eventos extremos de secas e chuvas, né, e potencialmente também o maior número de queimadas, caso o homem continue utilizando essas queimadas. Utilizando os dados do INPE, pode-se planejar estrategicamente maneiras para você mitigar o problema das mudanças climáticas ou também traçar estratégias de adaptação para viver num mundo... Regredir não vai regredir nunca, né? Regredir não, porque o sistema climático ele tem uma inércia muito grande. Então tudo que a gente fez nos últimos 100, 200 anos até agora vai ficar para frente. Então a gente vai sentir esses efeitos até muito além do final desse século. E a colaboração internacional do INPE? Como é que elas impulsionam a pesquisa, o desenvolvimento, o avanço tecnológico? Bom, as colaborações internacionais elas são muito importantes. Primeiro, para a capacitação de recursos humanos, então a gente tem uma troca, né, de profissionais, tanto estudantes indo daqui do Brasil para fora, quanto vindo de fora para o Brasil, pesquisadores. A parte de tecnologias também é bastante importante para o desenvolvimento de novos sensores, novos satélites. Então, essa tecnologia que é desenvolvida fora também ajuda muito o INPE a se estabelecer como um dos agentes mais importantes do setor espacial
do Hemisfério Sul, né? E a colaboração internacional garante com que o desenvolvimento de técnicas e disponibilização de dados ajude no melhor entendimento das mudanças climáticas globais para gerar soluções, mas também tem um fato interessante dessa colaboração internacional, que é a resposta a desastres naturais. Todas as agências que possuem satélites, incluindo o INPE, né, atuam em momentos de desastres naturais, disponibilizando seus satélites para que eles possam olhar nas áreas que sofreram desastres e aí a Defesa Civil possa atuar. Uma curiosidade, esse monitoramento, essas pesquisas que o INPE faz, coloca o Brasil em que lugar no mundo, no mapa do mundo, em termos de evolução tecnológica e essas questões espaciais? O Brasil está entre os poucos países que possuem, né, detém essa tecnologia espacial. Na minha visão, o que falta é realmente uma consolidação dessa infraestrutura com recursos que tenham uma sustentabilidade maior para que a gente possa realmente exercer e colocar em prática todo o conhecimento que é gerado e produzido aqui no país. E os dados do satélite do INPE auxilia de que forma, por exemplo, o agronegócio, que está sofrendo também nessa situação das queimadas? Como é que esses dados podem auxiliar no agronegócio nacional? Bom, os dados do INPE que podem auxiliar o agronegócio são dois, principalmente. Um são os dados climáticos, porque o agronegócio pode utilizar tanto o monitoramento climático quanto as projeções climáticas para se preparar para eventos, né, climáticos extremos, por exemplo, e adaptar a sua produção agrícola dado o clima que se tem. O segundo dado que eu vejo com bastante importância é o dado do desmatamento, da degradação florestal e da recuperação florestal, porque a utilização desses dados permite com que, primeiro, o setor do agronegócio valide a sua agricultura de baixo carbono, a sua agricultura livre do desmatamento. Por exemplo, nós temos a moratória da soja, que é uma imposição de países, principalmente da União Europeia, para que a soja que seja exportada não seja proveniente de áreas desmatadas. Então, com os dados de monitoramento do INPE, você consegue demonstrar e colocar um selo verde na sua produção de soja, garantindo a exportação do produto. Nós temos também o monitoramento... Há por parte dos empreendedores do agronegócio esse interesse em obter esses dados e trabalhar nessa parceria? Sim, sim. Os grandes produtores, eles utilizam esses dados, né, para garantir a exportação. Se ele não tiver o dado, você não consegue garantir a exportação. É um selo que é requerido pelos importadores. Então, o agronegócio que trabalha com exportação de altíssimo nível, com tecnologia, utiliza esses dados realmente para garantir a venda da sua safra para o exterior. Quais são os países que podem ser considerados parceiros nesse tipo de pesquisa? Aqui na América do Sul, a gente tem alguém também que trabalha junto? A Argentina é um país que atua bastante, né, no setor espacial também, mas na maioria dos casos nós trabalhamos muito com países na Europa, né? França, Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos também, Estados Unidos, Canadá, né? Temos a parceria também de muitos anos com a China, que foi a primeira parceria que promoveu e trouxe o desenvolvimento desse conhecimento para a construção de satélites no país. Então, são vários países que atuam em colaboração com o INPE. Essa queimada absurda, 210 mil focos só no ano de 2024, bioma pegando fogo, o Brasil queimando, é preocupante a condição desses biomas e da mata no Brasil daqui em diante, ô Luiz? É muito preocupante, porque a gente vê falar de hectares, de uma imensidão de queimada. Preocupa, chega a preocupar essa perda? Preocupa muito, porque eu acho que as queimadas trazem a questão ambiental para perto da sociedade, porque começa
com a questão da saúde pública, né? Porque as queimadas geram uma quantidade de fumaça grande, degradam a poluição do ar, geram problemas de saúde para o ser humano, que finalmente vão sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, né? E causar perdas econômicas também, além do dano à saúde. Então o ser humano começa a perceber a importância das queimadas. Só que vai muito além disso, porque você tem uma perda, por exemplo, dos recursos naturais. Se a gente trata, por exemplo, do carbono florestal que está estocado na floresta, que tem um valor, por exemplo, no mercado, vale dinheiro, e também é o componente que pode reduzir a quantidade de gases de efeito estufa da atmosfera. Então, as florestas são um elemento fundamental para a mitigação das mudanças climáticas globais. Esse fogo entrando nessas áreas, você perde carbono, aumenta as emissões, você perde biodiversidade, que é um dos elementos críticos para o desenvolvimento da bioeconomia nacional. Então, a gente, se perder isso, nós perdemos a nossa capacidade desse desenvolvimento e perdemos o provimento de serviços ecossistêmicos, que pode ser, por exemplo, a ciclagem da água. Né? Se a gente reduz a ciclagem da água pelas florestas que foram desmatadas ou queimadas, nós podemos causar uma crise hídrica para o consumo, para a agricultura, que utiliza irrigação, né? E para o setor de energia. Então, essa conexão do meio ambiente com a sociedade e com a economia deve ser levada a sério atualmente para que nós possamos reduzir ao máximo esses danos ambientais. Você falou do carbono, o Brasil ainda engatinha nesse processo de comercialização de carbono, né? Em termos de comercialização, sim, mas em termos de monitoramento e uma estrutura estratégica para tratar da redução das emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, o Brasil é um dos pioneiros e líderes mundiais. Só que a gente tem muita dificuldade de implementação realmente das ações. Existem planos, né, para essa redução ocorrer. Mas a extensão territorial, os diferentes níveis federativos devem trabalhar de uma forma muito mais integrada para que a gente possa realmente avançar e reduzir nossas emissões relacionadas ao setor de uso da terra, que é praticamente 50% das emissões nacionais. Matriz energética limpa. O Brasil está com uma grande oportunidade de se tornar uma referência, realmente? Também é outro setor que o Brasil poderia avançar bastante pela disponibilidade hídrica, que já compõe grande parte da matriz. Nós temos uma disponibilidade de energia para energia fotovoltaica também excelente, enorme em relação a diversos outros países. Então, cabe a nós percebemos que o Brasil tem uma oportunidade na transição energética, tem uma oportunidade na bioeconomia e tem uma oportunidade de ser provavelmente o primeiro país do mundo que consegue zerar suas emissões. Agora, me diga uma coisa, o mundo olha para o Brasil torcendo para que ele aproveite essa oportunidade na sua avaliação? Como biólogo, como técnico? Como técnico, eu vejo que o mundo espera que o Brasil lidere essa corrida para a sustentabilidade. Isso, né? Eu acho que cabe a nós realmente tomar esse papel e seriamente encarar esse desafio com financiamento, com formação de recursos quase uma humanos. Responsabilidade do Brasil, né? Com certeza. O Brasil é o único país que tem a capacidade de fazer isso de forma muito rápida e liderar o mundo rumo ao desenvolvimento sustentável. Eu não sei se você sabe me responder isso, mas como é que está a qualidade do ar para nós, pobres mortais aqui do Vale do Paraíba? Bom, a qualidade do ar... Com essa seca, com essa estiagem, com esse calor... A qualidade do ar, ela se degrada, né? Principalmente durante esse período seco, porque você tem uma emissão de aerossóis muito grande devido às queimadas. Então, principalmente no ano de 2024, tivemos uma das piores qualidades do ar do mundo, né?
no país. Então, realmente, a gente tem que tomar atitudes para que esse ar melhore, e a gente sabe que o ar do Brasil pode ser um dos melhores do mundo. Já era previsto a seca, né? Você estava me falando em off que já tinha essa previsão de seca nesse período todo que a gente está vivendo. Você já tinha monitorado isso? Sim, sim. Essa seca rígida? Sim, nós tínhamos dados, né, mostrando o fenômeno do El Niño, que gera seca, o aquecimento do Atlântico, que também gera seca, e com esses elementos a gente conseguia definir que a temporada de fogo seria realmente uma das piores já ocorridas no país. Momento homem do tempo. Por que a gente não consegue ter uma frente fria mais alongada? O que impede esse calor de dar uma trégua para a gente? Bom, já ocorreram, eu não sou especialista na parte do tempo. Eu não posso perder essa oportunidade de falar com você. Já tivemos algumas situações de entradas de frente fria que não se estabeleceram, principalmente devido às altas temperaturas no centro do país, na região centro-oeste. Então, essas altas temperaturas, elas impedem com que a massa de ar fria ela entre e se estabilize. Uhum. Né? Então, ela bloqueia essa entrada do ar frio e faça com que a chuva tão esperada ocorra. Então, a pergunta que todos fazem para você agora é: qual é a previsão de chuva para a nossa região? Então, as previsões que nós temos para os meses agosto, setembro e outubro são meses mais secos do que a média. Então, na minha avaliação, espero que até o mês de outubro ainda tenhamos vários eventos sem chuva, até que novembro, dezembro, a situação comece a se normalizar, principalmente também porque o Oceano Pacífico se resfriou, o fenômeno do El Niño está numa fase nula agora, tendendo para entrar numa fase de Laninha, que é a fase fria que gera mais chuva na região. Dias melhores podem chegar então para a gente. Com certeza. Luiz, queria agradecer muito os seus esclarecimentos para a gente de como funciona essa instituição que orgulha todos os brasileiros, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Espero que você esteja bem por dentro agora. O Brasil na vanguarda com relação a monitoramento, a pesquisas, e isso é muito importante e enche a gente de orgulho. E mais ainda, está aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, aqui pertinho em Taubaté, em São José dos Campos. Um abraço, Câmara na Rua, volta a semana que vem.